Vamos voltar. Eu não sei o que aconteceu. Estava fazendo aqui uma transmissão de uma live e o Instagram encerrou a minha live. Encerrou, cortou. Estava no ápice do êxtase da conversa e eu tive uma espécie de coito interrompido intelectual. Não entendi nada, mas a live anterior se encerrou. O Instagram fez um coito interrompido nas minhas ideias. Será que são algoritmos? Não sei. Será que foi a energia podre do Bolsonaro? Pode ser. Será que foi alguém com seus miasmas, com seus obsessores, atrapalhando o canal energético mediúnico dessa apresentação? Pode ser também. Mas o fato é que tudo o que eu estava falando foi embora. E agora? Vamos retomar. A Gabi não gostou. Ela tem contatos poderosos no Instagram e ela acionou a rapaziada do Instagram que bloquearam a minha live. Então vamos retomar, não sei mais de onde. Maldito Instagram, lá pros quintos dos infernos. Vamos lá então, vamos retomar. Vamos costurar então a coisa, tá? Vamos retomar. Estava eu falando aqui muito bonitamente, totalmente dedicado e inspirado sobre os complexos do inconsciente, fazendo uma aproximação com o pensamento do Nietzsche. O Nietzsche faz uma divisão de que é a moral do escravo e a moral do aristocrata. A moral do escravo é uma coisa internalizada pela cultura que é representada pelo cristianismo, que faz com que o sujeito, ao invés de expandir e dominar, fique recuado em si como um bundão, procurando líderes para salvar a vida. Nietzsche fala, por outro lado, que ele é mais simpático à moral do aristocrata, que é aquele que, ao invés de ficar como um bundão escondido dentro de casa, ele entende que ele precisa expandir e dominar. Então Nietzsche vai pensar isso dentro de uma ideia de tipologia, correto? E ele vai denunciar que a ideologia e toda a construção moral, religiosa, judaico-cristã é uma merda para sua vida, porque uma vez que você se espiritualiza e quer buscar as coisas para além da vida física, ou seja, você quer primeiro buscar Deus ao invés de buscar matéria, você vira um pau mole e não tem força na vida e vai ficar sofrendo até o resto da vida e sendo dominado pelas pessoas que têm um falo poderoso. Bom, esse pensamento do Nietzsche, de certo modo, conversa com a ideia de energia psíquica. Energia psíquica, de certo modo, ela quer expansão, ela quer pertencimento, ela quer um certo arrasto para a vida, não é? Mas não é só isso. O Jung cria um outro olhar para a natureza humana. O Jung vai dizer que não é bem isso, o Nietzsche. Não é bem isso. A energia não quer só extroverter, ela também introverte. Então a energia ela teria algo similar ao movimento do mar. O mar vai, o mar vem, o mar vai, o mar vem, e nessa de ir e de vir, rola um orgasmo aí, né? Bom, muito bem. Eu estava dizendo o seguinte, são tantas forças libidinais, são tantos sistemas energéticos querendo pertencer na vida, que a gente entra em parafuso e escolhe um ou outro, certo? A gente vai escolhendo, quer dizer, eu preciso colocar minha energia psíquica em terminar a porra da faculdade, porque eu preciso arrumar um trabalho, não é? Então você vai, de certo modo, graças à aquisição da consciência, que é o Deus e o demônio no psiquismo humano, você vai pôr sua energia nesse rumo, não é? Nesse rumo. E aí, meu chapa, seus desejos de orgia, de Kama Sutra, como é que você vai fazer isso, não é? Você vai estar tão exaurido, tão dedicado àquele projeto, que as forças sexuais ficam de ladinho. Curiosamente, de ladinho, né? Que é uma coisa muito boa. A mesma coisa. Caboclo só quer saber de esfular tudo. Cara quer saber de viver no hot o dia inteiro. Não vai ter energia para ler um livro. Veja, que absurdo a pessoa escolher transar o dia inteiro ao invés de ler as obras completas do Jung. Que escolha mais, sabe, ruim, né? Não é isso?
Então, a energia psíquica, os sistemas psíquicos, eles vão sendo deixados de lado, não é? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Significa o quê? Que muita coisa rola dentro da gente sem a gente ter a menor consciência. Os intercâmbios dos vários sistemas libidinais, eles são diários, de maneira que é um papo meio louco. Ao mesmo tempo que a gente está tendo uma vida concreta, consciente, relativamente ligada a escolhas, uma outra vida se move dentro da gente. É muito louco pensar isso, né, velho? Tem um papo de um... não sei onde eu li isso. Acho que é ligado a alguma coisa indiana. Olha que pensamento mais delirante e lisérgico. Se liga só. Se eu sonho com uma borboleta, sou eu que estou sonhando com a borboleta ou eu sou o sonho da borboleta? Respondam aí essa. Essa é foda, hein, velho? Né? Ou seja, a vida, ela é uma fração, a vida de vigília, a vida acordada, é uma fração muito pequenina de algo muito maior. Aí vocês já entendem o conceito de inconsciente coletivo. Sacou? O inconsciente coletivo seria o oceano inteiro sem fim. O inconsciente pessoal seria um barquinho no meio desse oceano. O ego seria o cu de burro que está tentando navegar sem bússola. Gostaram do exemplo? Corações. Quero corações. Senão eu não vou falar mais. Tô ficando tímido. É mó paranoico isso aqui, velho. Eu não tô vendo ninguém. Tô falando. Vocês têm que dar corações pra gente achar que tá sendo legal. Bom. A clínica junguiana, portanto, ela é a clínica que pretende pluralizar o olhar e a escuta para os diferentes sistemas do psiquismo que não estão aparecendo no sujeito neurótico. Qual é a neurose principal de um sujeito que vai para uma terapia? A neurose principal está, paradoxalmente, naquilo que ele mais fala, pensa e sente. Correto? Olha o pulo do gato aí e olha a invertida do jiu-jitsu que um analista junguiano faz com o peso do sofrimento do analisando. Pega essa visão. Se o sujeito vai para sua clínica e só quer falar do término amoroso dele, e ele está tomado por isso, óbvio que você vai escutar isso, mas o teu foco, que vem a ser um tipo de escuta flutuante, ou um interesse e uma curiosidade maior, o teu foco, ele precisa ir para outras áreas. Claro que você não vai fazer isso sozinho, né, meu filho? Quem vai te ajudar muito nisso é os sonhos. É muito engraçado os sonhos. Eu sou fã dos sonhos. Sou fã. Amo os sonhos. Os sonhos invertem tudo. Apresentam imagens maluquetes, né? E a rigor, os sonhos costumam fazer cenários que não tem nada a ver com o discurso da consciência. É aí que entra o verdadeiro analista junguiano. Alguns colegas preferirão dar ênfase ao discurso narrado do que olhar para as imagens do sonho. Isso faz toda a diferença. É isso que caracteriza a clínica dos complexos. Certo? Por quê? Porque ou você fecha com sonhos para valer, ou você brinca de ser junguiano. Ou você aposta que as chaves do castelo estão no inconsciente, ou você vai conduzir o tratamento em direção ao ego. O que as pessoas mais fazem é ficar no ego. E aí, senhores, acontece o seguinte: você fica no ego junto com o paciente, você fortalece o ego e o seu paciente vai embora.
Correto? Vai embora. Eu não sei o que acontece com os meus pacientes. Todos vão embora de 3 meses, 4 meses, eles me deixam, né? Diz o psicanalista frustrado. Claramente a questão não são os seus pacientes, Alecrim. A questão é que a sua escuta é uma escuta egóica. Você dá força pro ego, adiós. Vou gastar o meu dinheiro com assinaturas de sites pornográficos. Pra que eu vou fazer análise? Tá entendendo? Pegaram a visão? Dito deste ponto, o verdadeiro analista, nossa, ficou muito arrogante isso, né? O bom analista, ele é um apreciador do oceano. Ele gosta do barco. Ele tem alguma simpatia pelo cu de burro que tenta comandar o barco. No caso, todos nós. Mas ele precisa estar atravessado por uma perspectiva que no fundo é goetiana. Que é essa habilidade tão especial e doce de contemplar aquilo que é maior. Agora eu mereço mais coração, vai. Foi bonito pra caralho isso. Contemplar o que é maior. Senhor Rodrigo, senhora Andréia, não sei quem mais está aí, senhora Gabi, vocês já contemplaram aquilo que é maior no encontro com outro ser humano? Hein, Magno? Eu acho que isso é o que traduz um dos fenômenos mais extraordinários que a gente pode viver nessa passagem de bosta. Nossa, eu falei como um espírito agora, né? Que é o quê? O sexo com amor. Senhores, o que seria o sexo com amor? Se não a possibilidade de mergulhar ativamente nas carnes de um outro, no exercício maravilhoso da alteridade e ao mesmo tempo ser tomado por uma epifania milagrosa de que você, ao entrar no outro, já não está mais em você e que existe algo maior conduzindo a beleza única desse encontro. Anotem isso, porque nunca mais eu conseguirei falar isso. Ou seja, o psicanalista só conseguirá trabalhar com os complexos e com o inconsciente se ele tiver uma habilidade de amar o fenômeno a tal ponto que ele já não é mais ele, nem o paciente, e ele está sendo tomado por uma outra experiência epifânica. Milson, tá muito bonito isso, tá muito poético, muito abstrato. Traz exemplos mais concretos, exemplos do chão, de fábrica, né? Para de encher o saco com essa conversa abstrata, epifania, tá ligado? Mar, barco. Dá um exemplo concreto da clínica dos complexos atravessadas por um pensamento junguiano. Quero um exemplo concreto, sem poetizar. Vamos lá então. Deixa eu trazer um exemplo concreto aqui, não é? Eu vou ficcionar um caso clínico, tá? Que da maneira que eu vou contar fica protegido o sigilo, todas as outras coisas. É um caso ficcional que é real, com base na minha experiência de bons anos de chão de fábrica. Beleza? Caso clássico. Então vamos lá, para vocês entenderem então o que eu estou chamando de clínica dos complexos. Vamos lá. Um homem na casa dos seus 60 anos, um homem atravessado pelas questões do seu tempo, etc e tal, bababá, e que se aposentou e que por um tempo aposentado se engajou em alguns projetos na área educacional, um homem ligado a escolas, a educação, a pedagogia, né?
fez algumas consultorias, blá blá blá, mas esse homem foi perdendo a vitalidade, ele foi perdendo a vontade, foi perdendo o desejo, gradativamente ele foi se desligando dos laços do trabalho, no caso desse exemplo ficcional ligado à educação, e esse homem foi tomando consciência do quanto lhe fazia mal viver em função da família, sem um amor, sem sexo, sem trocas, etc, etc, etc. Esse homem, no decorrer de muitos meses e alguns anos, ele vai sendo visitado por aquilo que alguns chamam de demônio do meio-dia, né? Ou seja, ele vai caindo num processo depressivo que ele não sabe agora, nessa altura do campeonato, precisar. Ele não consegue entender a causa, o que levou ele a entrar num processo depressivo. Ele simplesmente perdeu a vontade de viver, não é? Perdeu o tesão pela vida, ele perdeu a esperança, ele perdeu inclusive a memória das suas potências e das coisas boas que ele fez na vida. Beleza? Fechou? Muito bem. É um homem que está desolado. Pergunto aos senhores: este homem chega a um consultório junguiano, ou de alguém que goste do Jung e que use o pensamento do Jung para pensar a problemática desse senhor, ou desse homem, enfim. Muito bem. Qual é a primeira pergunta que move a escuta analítica? E a gente precisa retomar essa ideia, porque ela é tão simples, mas ela é às vezes esquecida. A questão crucial é: o que está por trás das queixas desse homem? Não é? O que está falando dentro desse homem? Né? O fenômeno, até uma delimitação clínica da depressão, é a capa, é a roupinha, é como a pessoa está se apresentando no grande baile da existência, não é? Mas quem é o sujeito atrás dessa máscara? Não é? Portanto, esse psicanalista, munido dessas reflexões a priorísticas, não é? Vai se debruçar para o contato terapêutico, que envolve transferência, contra-transferência, sensações que esse sujeito me provoca, a narrativa dos sonhos, a narrativa do ego, que envolve memória, que envolve pagar ou não pagar, que envolve atraso, que envolve presença, que envolve setting, microinformações que devagarinho dão notícias de quais são os complexos do inconsciente que estão gritando naquele sofrimento humano idiosincrático que está constelado ali na sua frente. Compreende? Portanto, esse analista, ao escutar as profundidades desse homem desolado, ele vai se interessar por uma coisa específica. Que processo energético está constelado nessa pessoa? Não é? Dois caminhos, entre muitos outros, aqui é uma oferta didática para a gente pensar. Dois caminhos podem ser encontrados a partir daí. Como disse Clarice Lispector, se perder também é caminho. Espera-se que esse psicanalista se perca junto com esse analisando. Tá? Esse é o barato da clínica. Você vai ter que entrar no bosque, se você quer trabalhar com alguém que está no bosque. Tá? O convite, senhores, sempre é visceral. O cara que está ali na sua frente está com uma problemática muito sexual, vai mexer, meu parceiro, nas suas questões sexuais. O maluquete que está ali, está afundado numa depressão, vai convocar os seus núcleos depressivos. Sacou?
Ah, é um paciente muito violento. Vai conversar com as forças violentas que existem em você. De maneira que analistas muito neuróticos não conseguirão trabalhar com alguns quadros, com algumas questões. Não é? Então você precisa se pluralizar. Isso significa sofrer ainda mais. Né? Muito bem. Muito bem. Voltando para o senhor deprimido. Né? 2 caminhos se delimitam ali. Pode ser que haja uma demanda de um complexo inconsciente profundo que está convocando esse sujeito a se adaptar ao mundo interno dele. Portanto, senhores, não há compromisso desse psiquismo e daquele processo que está deflagrado, não há compromisso com a vida de fora. Então, o analista que estiver querendo trabalhar para que esse homem volte a ver os amigos, para que esse homem volte a namorar, para que esse homem volte a ter vida, a ter lazer, né? a circular, esse analista, ele pode estar cometendo um impropério. Porque quem dá as cartas do jogo é o psiquismo do paciente sempre. Sempre e sempre. Mas aí, Milson, o que seria a terapêutica dos complexos? Seria abaixar a bola desse ego sofrido que quer voltar para a realidade compartilhada e ajudar esse sujeito a ir ao encontro da demanda do inconsciente. Vocês estão entendendo o que isso significa? Ou não? Perguntas. Significa uma atitude ética de que se o inconsciente trouxe a força patológica, é na força patológica que está a curológica. Então, se o sujeito está deprimido, vamos deprimir ainda mais, meu parceiro. Vamos junto. Toca aqui na mão de Deus, ou melhor, do demônio. Demônio. E vamos entrar nesse buraco junto até o fim dessa porra desse buraco. Olha que aposta ética maravilhosa, bonita. Não tem nada a ver com psicologia positiva, cura, né? Você vai mergulhar com o sujeito. Por quê? É no buraco do inferno que tem algo precioso ali. Como que você vai chegar a isso? É uma aposta priorística? Não. Se você está apostando nisso, porque você está escutando sonhos, você ouviu a história do cara todinha, você teve 200 mil sessões com o cara, você acompanhou crise, tá ligado? Então não é um a priori teórico. Esqueçam teoria aí. É o processo vivo, fenomênico da clínica. A teoria ajuda a pensar. Compreenderam? Até aqui tudo bem? Muito bem. O outro caminho que pode ser delimitado é ao contrário. As demandas do inconsciente estão gritando para que esse sujeito vá para a realidade compartilhada. Está cheio de jovens fugindo das demandas da realidade compartilhada para querer ir para as profundezas. E cheio de adulto também. Entenderam? Muita profundidade e pouca produção cultural. Produção cultural, entendam aqui, projeto de vida, meu parceiro. Você quer ser um namastê quântico? Firmeza, é um caminho genuíno? Beleza. E aí, o que você está produzindo? Você tem 20, 25 anos, 30 anos, é um atravessamento de período, não é? Então, pera lá, você já está querendo ir para o mundo espiritual sem produzir, sem ter vida, sem ter laços? Né? Então, muitas vezes, o inconsciente vai apontar isso para o sujeito. Claramente. Não é? Né? Tipo, olha para as tuas sombras ressentidas frente ao mundo que você vive e vai para o mundo. Vai queimar suas coisas no mundo. Então, às vezes, toda a construção relacional terapêutica vai apontar para isso. Insisto,
É o psicanalista que faz esse movimento? Não. É a escuta do inconsciente. Agora vocês entendem que é atravessadas pela conversa. Ego inconsciente. O analista, nessa dinâmica, ora vai estar representando um ego auxiliar, ora vai estar representando o inconsciente, e, se tudo correr bem, ele vai estar construindo um climão ali para que um terceiro analítico se manifeste e conduza o baile. Beleza? Algumas alusões à clínica dos complexos, alguns atravessamentos. Vou abrir aqui para pergunta, porque daqui a pouco eu vou comer. Perguntas? Vamos lá, Viviane. Já tá mente de imbu. Minha mãe já desceu achando que a gente vai comer. Deixa eu dar um salve aqui nela, peraí. Peraí, a gente vai daqui a pouquinho, já eu subo lá. Ela falou, ah, filha da puta. Complexos maternos na live. Pergunta aqui da Viviane Lopes. Vamos lá. Você já se recusou em analisar um sujeito devido suas questões particulares virem à tona? Que pergunta boa, hein? Excelente pergunta. Deixa eu pensar. Não. Não recusei. Ou melhor, peraí, vamos clarear melhor isso. Na grande maioria dos casos, por exemplo, eu tenho um percurso às voltas da questão da adoção. 70% dos meus analisandos são filhos adotivos, que trazem questões ligadas à adoção, né? Então, na verdade, essas questões se conectaram, né? Ora trazendo boas conversas, ora trazendo problemas graves, né? E aí, supervisão, terapia pessoal, para discriminar o que é meu do outro que é meu, e para fazer um samba interessante nessa história, né? Agora, tem as entrevistas iniciais. Eu sigo muito Caligares nessa hora. Eu não costumo cobrar as entrevistas iniciais e eu não costumo topar atender alguém que me gere repulsa, que me gere uma coisa assim, eu não quero mergulhar nessa pessoa, não vai rolar, né? Então, teve uma situação curiosa em que eu fiz 3 entrevistas com uma pessoa. Nas 3, não bateu o santo, né? Pesquisei em mim, pesquisei, né, de várias maneiras, tal, mas eu senti que eu não queria atender aquela pessoa, né? E aí eu encaminhei e a pessoa ficou possuída, possessa, né? Mas eu abri, né? Eu falei a real. Ela queria saber por que eu não queria atendê-la, né? E eu coloquei, falei, olha, eu tenho um princípio ético de só seguir atendendo alguém se aquilo faz um sentido para mim, não é? Eu entendo você estar possessa, etc e tal, mas eu preciso ser transparente contigo e não seria ético da minha parte seguir te atendendo a partir desse lugar, não é? Sendo que entrevistas iniciais servem para isso, né? E aí eu banquei, as pessoas têm todo o direito de ficar brava, tal, enfim, né? Então, Viviane, às vezes esse tipo de filtro é necessário, né? Mas em linhas gerais eu toquei o barco com pessoas com questões próximas a minha. Beleza? Elkerex pergunta. Mas como é essa intuição de não atender o paciente? O que acontece? Excelente pergunta, brother. Boa, boa. Intuição no pensamento junguiano é uma função, né? Ela tem um sentido específico. Eu uso todos os recursos que eu consigo alcançar. Por exemplo, corpo, intuição, sensação, pensamento, né?
eu tento usar o máximo de informações sobre aquele caso para que eu decida ou não continuar. É raríssimo eu não continuar um processo, né? Porque o critério do mal-estar inicial não é um critério decisivo para atender ou não alguém, né? Ele pode ser um critério informativo do caso, sacou? Aí o Elke pergunta, a questão do espelho? Não. É engraçado assim, né? Eu já atendi pessoas muito parecidas comigo, em vários sentidos, né? E até é até mais gostoso, parece, num certo sentido, né? Você fica mais aberto ao contato, inclusive. E isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema. O Elke, a rigor, não dá para explicar. As palavras não alcançam esse fino trato das entrevistas iniciais, né? O Caligares fala isso no livro dele, né? Eu não atendo a pessoa se não tiver alguma coisa ali que me aponta que eu quero ajudar aquela pessoa, né? Esse alguma coisa, um parênteses aí de fatores misteriosos, né? Não dá pra gente explicar, né? Agora, a questão é a seguinte, né? Qual é a retaguarda que você tá? Você tá com terapia, com supervisão, né? Não adianta. Ou você faz uma terapia profunda, o que significa sofrida, para se meter a psicanalista, ou você não vai conseguir ser psicanalista. E aí você começa a ter critérios, né? Tem colegas assim, eu não atendo deprimido, eu não atendo histérica, eu não atendo agressivo, eu não atendo homem, eu não atendo mulher, eu não atendo gay, eu não atendo trans. Tá ligado? Esses critérios costumam informar de analistas que estão mal analisados, né? Em linhas gerais, com algumas exceções, né? Mais alguma coisa? Abri aí para mais alguma pergunta dessa clínica que eu estou chamando Clínica dos Complexos, do Jung. Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, e ele fala, muito bem lembrado, Elke, por isso que tem aquela questão de você não tratar família. Eu não trato, velho. Tá cheio de analista aí, psicanalista, hein? Que atende o marido, a mulher, o filho, o amante. Eu não trato, brother. Acho isso... Eu respeito quem pensa diferente, mas eu acho isso de um abuso, velho. Porque, meu, não rola, velho. Não rola, não tem como. Você não é Deus, porra. As coisas se contaminam. O Magno fala pra mim falar do exemplo da Gabi. Menor ideia, velho. Esqueci totalmente. Que exemplo? Dá uma pista aí que aí eu lembro. Qual exemplo que eu ia falar? Da Gabi. Ah, um detalhe que eu não abordei nessa live, que é muito importante para a escuta dos complexos do inconsciente. Os complexos do inconsciente, quando assaltam o ego, eles precisam ser vividos na realidade. Eles tomam o ego. E o analista recebe os complexos do inconsciente como um bom anfitrião. Sacou? Ao invés de fazer par com algo no sujeito que quer banir os complexos do inconsciente, o analista precisa conhecer os complexos do inconsciente. É muito interessante essa perspectiva, né? Então, por exemplo, como é que você saca que um complexo catou? Pela via afetiva, né? Então, um analisando o seu, que vai sempre calmo, cabisbaixo, com pouca energia, né? Meio morrendo, né? Meio pá, meio tanso. E de repente ele chega na sessão furioso, né? Soltando fogo pelas ventas, tá ligado? Bom, certamente é uma energia nova ali, é um inédito que atravessou o sujeito. O analista carolão, bundão, pode querer remeter a sessão ao outro lá, a outra parte do cara calmona, ao invés de receber aquilo ali e explorar.
E às vezes não fazer interpretação nenhuma, em tentar entender e até validar aquela presença ali, né? Outra coisa, como tem analista carola. Gente, psicanalista não pode ser carola. Ele não pode querer que o paciente não traia, não saia na mão, não faça um monte de merda, não prejudique os outros, né? Nós temos um trabalho que basicamente é luciferiano, é das trevas, né? Não é estimular, não é que você vai ficar batendo palma para os malucos do psiquismo, mas é um trabalho de conhecer as malucadas que moram dentro de todo mundo, né? Entenderam? Por isso que eu, por exemplo, que tive uma passagem espírita kardecista, enlouqueci, rompi com o cristianismo. Eu acho que é muito difícil você ter um parâmetro espiritual rígido e escutar o sofrimento do outro. É muito delicado isso. Se você tem crenças morais, espirituais muito enraizadas, você tem que ficar muito atento para não tornar o seu consultório uma nova igreja, né? Beleza, queridos? Salve, Elk, valeu pela participação. Magnão, não lembro desse exemplo, fica para a próxima. Viviane da Imbu, tamo junto. Todo mundo que assistiu, espero que tenha sido um encontro agradável, reflexivo e produtivo para a gente pensar o que seria essa clínica dos complexos, ou a nobre arte de escutar os outros dentro do seu analisando, né? Os outros dentro deles e os outros dentro da gente. Beleza? Tamo junto. Até uma próxima. Tchau. Beleza, Elk? Combinado, irmão. Se quiser faz umas perguntas, Elk, deixa embaixo desse vídeo, que aí o próximo vídeo eu posso fazer com base nas suas perguntas. Todo mundo que participou aqui dessa live, o que vai ver depois, a gente combina isso. Coloquem as perguntas debaixo do vídeo, vai ficar aí no Instagram. E aí eu faço um outro vídeo respondendo essas perguntas, beleza? Tamo junto. Falou. Boa tarde para todos.